Então, eu sempre tive esse envolvimento. Duas coisas que eu sempre me envolvi. Com política e com um grupo de pessoas que tenta sempre ajudar os outros. Beleza. Chegando lá, parece que atrai. Conheci uma pessoa. Por acaso, essa pessoa Mas atrai. Eu acho que Não dá pra duvido, ver. é energia, né? Tudo é energia, a gente sabe que tudo é energia. E aí essa pessoa era nada mais, nada menos do que o Sirotsky de lá da Bahia. O cara era dono de uma rede de televisão, era dono de um jornal, era dono de um monte de coisa e precisava de alguém que ajudasse ele a escrever os discursos, que ele não gostava de escrever. Eu digo, tá bom, eu sou formado em letras. Comecei a escrever. E tu quer falar em que língua? Que língua queres que eu escreva, né? Aí pronto. Fizemos essa amizade, Humberto Cedras, ele era deputado estadual e trouxe alguns benefícios para essa instituição graças a essa amizade, porque ele fez para nós uma edição de propaganda colorida, papel... não é sulfite, cara, aquele mais espelhado, bonito pra caramba, como é que chama aquilo? Tá, não importa. Mas um material de qualidade, colorido, 100 mil e não cobrou nada, que era para ajudar a instituição. Nessa instituição, alguns desses alunos de teologia iam para estudar a parte teológica, não a parte literária da coisa. E vinham... O inverso do Sim, o inverso do meu caminho. E muitos se achando vocacionados. Não, eu tenho o toque de Deus. Foi o Senhor que me chamou. Né? Só que não vinham com preparo nenhum. E alguns vinham lá do norte com a esposa, 5 filhos, mais um na barriga e sem perspectiva nenhuma de verba e passavam dificuldades. Por enquanto, quando eles se formarem, vai ter uma profissão bala. Amém. Amém. Aquilo ali é câmera, não, né? Que droga, não tem... Tá bom, tem como... Aí, eu tive uma ideia e chamei o deputado, né? Eu disse, Humberto, tem um pessoal lá assim, assim, assim. E eu pensei em fazer uma coisa para as esposas deles. Temos um espaço lá dentro do campus. Vamos montar uma cooperativa de costura. Só que eu preciso de máquinas overlock, de máquinas zigue-zague e de tecido. Ele me deu 15 máquinas overlock, ele me deu 10 máquinas dessas de costura reta e zigue-zague e um caminhão cheio de tecido para elas começarem o trabalho. Show de bola. E desenvolveram, conseguiam ganhar, Caramba. que aí eles conseguiam vender essas coisas que servia de subsistência para aquelas famílias mais carentes. Tá? Chegou no mês de novembro, depois da eleição que houve e que o Humberto foi reeleito, um evento que o meu setor estava organizando e ele me liga, né? Professor, vai ter aquela grande campal lá, aquele evento assim, e eu queria verificar se eu podia ir lá, porque alguém com certeza votou em mim, eu queria só agradecer. Mas claro que venha, sou eu que estou organizando. E ele foi. O cara desceu de helicóptero lá no centro da faculdade, e foi, e chega o reitor para reclamar por que eu tinha deixado um político estar falando lá dentro no evento. Eu comentei com ele, não, mas isso não importa. Ele quis dar porque quis dar. Então foi o momento que eu me desfilei desse grupo, dessa universidade. Né? Eu peguei com todo carinho, com toda educação, o meu crachá, quebrei no meio e mandei-o colocar assim num determinado lugar. Escuro. Exato, obscuro, né? No final da coluna lombosacra. E aí, ia voltar para o sul. Uma irmã da mãe dos meus filhos, que ainda estava casado, morava em Praia do Forte, trabalhando com miniaturas em chumbo. Vendia feito água, ela estava muito bem lá também, ela tinha uma produção grande, por causa do grande fluxo de turistas que tem ali no litoral norte. Livinho, mas tu te comunica bem, tu fala outras línguas, tu tem tua certificação, por que é que não vem aqui e monta uma escola para os nativos? E fui lá, montei, então surgiu a Metanoia. Isso aí foi em 2000. Eu te falei, né, que a gente ia dar uma volta aqui no final da conta, tudo ia se conectar, né? Chegamos aí, mais ou menos isso, 2003. A coisa fluiu bem, porque eu fechava pacotes com as
os resorts para os funcionários, eles pagavam uma parte, o funcionário pagava outra parte, outros que não tinham emprego, mas podiam pagar também. O projeto Tamar Tava qualificando, né? tem lá, exatamente, tem um projeto Tamar lá, fechei um pacote do projeto Tamar. Então eu começava às vezes a dar aula, tipo 6 da manhã, e ia até 1 hora. Por quê? Não era só aula. Como eu tinha 8 computadores, nos horários sem aula, eu liberava aquilo para uso de internet. Porque Sim. muitos estrangeiros acostumados com internet, na terra Tupiniquim, não tinha em todo lugar, alguns hotéis não tinham. Não tinha nada em Para 2003, tu teres uma tá maluco? internet de escada, Nossa. show de bola, tá? Era AOL ou UOL, Era pra responder, estou vivo, cheguei no Brasil. mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí, para tu teres ideia, eu fazia a hora, na época, R$12. Caramba. E a coisa fluía. Tinha casos de chegar algum estrangeiro, teve 2 casos assim, um português e um francês, que eles fecharam. Disseram, não, eu quero, porque eu tenho que ter uma reunião aqui, a gente precisa dos equipamentos, diz o valor. Aí eu fiz o cálculo. Hora, multiplicado por máquina, multiplicado pelo tempo que ele falou iria assim, usar. Ah, pega minhas moedas aqui, ó. E ele ficou tadinho, né? Não, aquela bolsa de dinheiro, né? Então, tá. O negócio estava indo muito bem também, só que não é lugar para se criar criança pequena. É lugar para turismo. O meu filho começou a... Estava virando adolescente, a andar com certas pessoas que não deveria, ou que ele não saberia como lidar com as formas de influência. Aí eu sei que a mãe deles, não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Eu digo, tá bom, para onde? A gente veio de Caxias. Voltamos para Caxias? Para São Leopoldo? Não, Taquara. Por que Taquara? Não, porque tem lá uma escola que eu estudei quando eu era criança e eu quero que meus filhos estudem nessa escola. IACS. Uhum. Beleza, vamos se organizar para ir para Taquara. E a coisa continua indo, até que chegou no nível tal... Mas foi por causa do ensino que decidiram vir para Taquara. Educação. Aí a coisa chegou num nível tal que estava insuportável mesmo para ela e para mim. Uhum. Eu disse, vai na frente. Eu tenho eu tinha contratos firmados, eu não podia simplesmente abandonar. Eu estava com uma estrutura já ali, porque eu terminei me tornando técnico em informática por aprender a lidar. Sim. Como o técnico mesmo vinha de Salvador, eu tinha que pagar na época R$150 de saída. E mais o que ele tivesse que fazer, e alguma máquina estragava, isso e aquilo. E esse tipo de profissional não existia. Eu fiz um curso de manutenção de hardware, noção de software a gente pega fazendo acontecer, e eu virei o teco. Não era técnico, era o teco. Olha lá o teco, é o Metanoia. Então pronto. Eu comecei a ganhar dinheiro lá com isso também, porque estragava, e aquelas coisas mais hilárias mesmo, porque naquela época tinha o flop. O computador tá desligado atrás e a pessoa não sabe. Naquela época tinha um flop inserido, que é o disquetezinho, que muitos de vocês nem viram, talvez em algum museu. Se ele está inserido, não dá boot, ou seja, não inicializa a máquina, porque o boot está no C, e aquilo era o drive A. Então, para quem está nos acompanhando e não entende, dentro do computador tem um lugarzinho chamado HD, e ali é a letrinha C que aparece quando você vê no seu computador. E os disquetes tinham o A, que era o pequenininho, o B, que era o grandalhão, que já tinha morrido naquela época, e o D eram os CDs e DVDs, que não existem mais. Mas aquilo ali inserido não liga. Aí eu chegava, mas tu vê aqui, professor, não liga. Eu digo, tá bom, me arruma um copinho d'água. Eu apertava o botão, saía aquilo, mandava a máquina iniciar, relaxava o boot e começava. Mas o senhor é bom, né? Então, eu fazia isso, a média, a 30 pila. Nossa. Mas só que tinha, às vezes, 4, 5 dessa por dia. Não era ruim. Caramba! Não era ruim a coisa. Então, eu estava bem estabelecido, mas... por causa dos filhos, não dava para continuar. Mas também não tinha que sair correndo. Sim. A mãe veio para cá, alugaram uma casa ali na Cruzeiro, eles ficaram matriculados então, estavam estudando próxima escola, no IACS, do lado. Mas a coisa, eu tive que acelerar o processo, porque eles ficaram, não, pai, vem embora, vem embora, vem embora, vem embora. Beleza. Eu estou lá um belo dia, uma pessoa, um usuário, está sentado, usando e coisa e tal, e eu conversando com um conhecido, que eu estava
querendo vender aquilo ali. Como é que chama? Passar o ponto. Na época tinha ainda. E ele ouviu, sim, existia muito isso. Ele ouviu isso e disse, escuta, tu tá querendo mesmo passar isso aqui para frente? Eu digo, sim. De repente eu estou interessado, porque eu me aposentei agora. Ele vinha da área hoteleira, então ele também falava outras línguas para poder continuar dando aula do inglês, do francês, do espanhol, de português para estrangeiro, e entendia de informática, então fecharia bem a coisa. Eu disse, não, faz o seguinte, acompanha aqui pelo menos 3 dias para tu ver o movimento que a gente tem, para tu sondar se é realmente como eu estou dizendo. Terminou, ele disse, não, eu quero. Nós estamos 2004 para 5, final de 2004 isso aí. Ele, então, chegou, não me interessa, quanto que tu quer? Sinceramente, o que é que eu peguei? Tinha cursos ainda para terminar, mas ele terminaria. Botei isso no papel, calculei o valor de cada máquina, de cada equipamento, calculei... outra coisa que ganhava dinheiro muito também lá, digitalizar as fotos. O pessoal batia aquelas fotos, o cartão sobrecarregava, então eles precisavam de um lugar. E só tinha eu, em Praia do Forte, que fazia isso. Então, cada vez que fazia isso, era mais 20 ou 30 pila, dependia do tempo que eu fazia isso.